Os videogames estão mudando. A cada ano, vemos avanços tecnológicos que transformam a maneira como jogamos e interagimos com os jogos. A inteligência artificial, ou IA, está tornando os jogos mais realistas, imersivos e divertidos. Com a IA, os personagens dos jogos não são apenas figuras estáticas. Eles ganham vida, reagindo e interagindo de maneiras que antes eram inimagináveis. A IA é como um cérebro para os personagens do jogo. Ela permite que eles pensem, aprendam e se adaptem às ações do jogador, criando uma experiência de jogo mais dinâmica e envolvente. Ela os ajuda a agirem de forma inteligente e a tomarem decisões. Isso significa que cada vez que você joga, a experiência pode ser diferente, pois os personagens e o ambiente se adaptam ao seu estilo de jogo. Isso muda a forma como jogamos e vivenciamos os jogos. A IA não só melhora a jogabilidade, mas também aumenta a imersão, fazendo com que os jogadores se sintam verdadeiramente parte do mundo do jogo. Imagine um mundo onde os inimigos reagem a cada movimento seu. Eles não seguem apenas padrões pré-programados, mas analisam suas ações e ajustam suas estratégias em tempo real. Imagine jogos que criam mundos inteiros por conta própria. Com a IA, os desenvolvedores podem criar ambientes vastos e detalhados que evoluem e mudam com o tempo, proporcionando uma experiência sempre nova e emocionante. A IA está tornando esses sonhos realidade. Ela está sendo usada para criar cidades futurísticas, personagens complexos e histórias envolventes que capturam a imaginação dos jogadores. Neste vídeo, vamos explorar como a IA está mudando o mundo dos games. Vamos ver exemplos de como a tecnologia está sendo aplicada e o impacto que ela está tendo na indústria. Não se trata apenas de tornar os jogos mais bonitos. A IA está revolucionando a forma como os jogos são desenvolvidos e jogados, criando experiências mais ricas e interativas. A IA serve para criar experiências que parecem reais. Ela permite que os jogos ofereçam interações mais naturais e autênticas, fazendo com que os jogadores se sintam verdadeiramente conectados ao mundo do jogo. Trata-se de jogos que nos desafiam e nos surpreendem. Com a IA, cada partida pode trazer novos desafios e surpresas, mantendo os jogadores sempre engajados e ansiosos por mais. Prepare-se para explorar o mundo emocionante da IA nos games. Vamos mergulhar fundo nessa revolução e descobrir como a inteligência artificial está moldando o futuro dos videogames. A IA em jogos não é nenhuma novidade. Até mesmo os primeiros jogos usavam formas simples de IA. Pense no Pac-Man. Os fantasmas não eram muito inteligentes, mas ainda assim te perseguiam. Eles usavam regras básicas para decidir para onde ir. À medida que a tecnologia melhorava, a IA dos jogos também evoluía. Jogos como SimCity permitiam que você construísse cidades. O jogo usava IA para simular cidadãos, tráfego e até desastres. Esses primeiros exemplos mostraram o potencial da IA nos jogos. Um dos maiores impactos da IA é nos NPCs, ou personagens não jogáveis. NPCs são os personagens que você encontra em um jogo que não são controlados por um jogador humano. A IA faz com que os NPCs pareçam mais vivos. Eles podem ter conversas, reagir às suas ações e até ter seus próprios objetivos. Em jogos como The Elder Scrolls, Destiny, Skyrim, você pode conversar com centenas de NPCs. Cada um tem uma personalidade e história únicas. Isso faz com que o mundo do jogo pareça rico e crível. Imagine um jogo onde o mundo é diferente cada vez que você joga. Esse é o poder da geração procedural. A IA pode criar níveis de jogo, missões e até mundos inteiros. Isso significa mais conteúdo e mais valor de repetição. Minecraft é um ótimo exemplo de geração procedural. O jogo usa IA para criar mundos vastos e únicos. Isso torna a exploração emocionante e imprevisível.
Seção 5. Mais espertos que a fome. Inimigos e companheiros controlados por IA. A IA não serve apenas para embelezar as coisas. Ela também torna os jogos mais desafiadores e divertidos. Inimigos controlados por IA podem aprender com suas táticas. Eles podem se adaptar e te surpreender, tornando cada encontro emocionante. Mas a IA não se resume apenas a inimigos. Companheiros controlados por IA também podem aprimorar a jogabilidade. Eles podem te ajudar em combate, resolver quebra-cabeças e até fornecer apoio emocional. Seção 6. Por trás das telas. IA no desenvolvimento de jogos. A IA não está mudando apenas a forma como jogamos. Está mudando a forma como os jogos são feitos. Os desenvolvedores usam a IA para uma variedade de tarefas, desde a criação de níveis até a localização de bugs. Isso libera os desenvolvedores humanos para se concentrarem nos aspectos criativos do design do jogo. Por exemplo, a IA pode ser usada para criar animações realistas para personagens. Isso normalmente levaria semanas ou até meses para os animadores fazerem manualmente. Seção 7. O futuro é agora. VR, AR e o metaverso. O futuro dos jogos parece muito emocionante, em parte graças à IA. Com a evolução da tecnologia, estamos vendo inovações que antes só podíamos imaginar em filmes de ficção científica. A IA está revolucionando a forma como interagimos com os jogos, tornando-os mais inteligentes e responsivos. A realidade virtual e a realidade aumentada estão se tornando cada vez mais populares. Essas tecnologias estão mudando a maneira como experimentamos o mundo ao nosso redor, permitindo-nos mergulhar em ambientes digitais ou sobrepor informações digitais ao mundo real. A IA terá um papel importante em tornar essas experiências mais imersivas e críveis. Imagine um jogo onde os personagens não jogadores, NPCs, podem aprender e adaptar-se ao seu estilo de jogo, oferecendo desafios únicos e personalizados. O metaverso é outra área onde a IA será crucial. Este universo digital expansivo permitirá que as pessoas interajam, trabalhem e joguem em um espaço virtual compartilhado. A IA ajudará a criar e manter esses mundos complexos. O metaverso é um mundo virtual persistente que existe mesmo quando você não está jogando. Ele oferece uma continuidade e uma sensação de realidade que é fundamental para a imersão total. A IA será necessária para preencher esses mundos com personagens críveis e criar experiências envolventes. Esses personagens poderão interagir de maneira mais natural e realista, tornando o metaverso um lugar vibrante e dinâmico para explorar. Seção 8. As considerações éticas. À medida que a IA se torna mais poderosa, é importante pensar nas implicações éticas. Por exemplo, precisamos garantir que a IA nos jogos seja justa e imparcial. Também precisamos considerar o impacto da IA nos empregos de design de jogos. É importante ter essas conversas agora para que possamos criar um futuro onde a IA beneficie a todos. Seção 9. Subindo de nível. O futuro da IA nos games. A IA está revolucionando a indústria de jogos. Com avanços rápidos, estamos vendo uma transformação completa na maneira como os jogos são desenvolvidos e jogados. Desenvolvedores estão utilizando IA para criar experiências mais dinâmicas e personalizadas, adaptando-se ao estilo de jogo de cada jogador. Ela está tornando os jogos mais imersivos, desafiadores e divertidos. A IA permite que os jogos ofereçam desafios únicos, ajustando a dificuldade em tempo real para manter os jogadores engajados. Além disso, a IA está sendo usada para criar personagens não jogáveis, NPCs, mais realistas e interativos. De inimigos mais inteligentes a mundos gerados processualmente, a IA está mudando a forma como jogamos e vivenciamos os jogos. Mundos de jogos estão se tornando vastos e imprevisíveis, oferecendo novas aventuras a cada jogada.
A IA também está ajudando a criar histórias mais envolventes e ramificadas. À medida que a tecnologia de IA continua a avançar, podemos esperar desenvolvimentos ainda mais emocionantes no futuro. Tecnologias como aprendizado de máquina e redes neurais estão sendo integradas para criar jogos que aprendem e evoluem com o jogador. Isso abre um mundo de possibilidades para experiências de jogo personalizadas. A linha entre jogos e realidade continuará a se confundir, criando experiências que antes eram consideradas impossíveis. Com a realidade aumentada e virtual, os jogadores podem se sentir verdadeiramente imersos em mundos digitais, interagindo com elementos virtuais como se fossem reais. O futuro dos jogos é brilhante e a IA está liderando o caminho. Com cada avanço, estamos mais perto de um futuro onde os jogos não são apenas uma forma de entretenimento, mas uma experiência totalmente nova e envolvente. Prepare-se para um futuro onde a IA redefine o que é possível no mundo dos jogos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do horizonte cibernético. Até o próximo vídeo!